Oi você, eu sou a Fabi e hoje é mais um daqueles vídeos que eu tô devendo faz tempo. Alguns meses atrás eu recebi a seguinte pergunta: se o budismo é uma religião não teísta, por que logo no início do Gongyo se oferece orações a divindades celestiais? E por que se fala sobre deuses budistas, como já li em frases do nosso sensei Ikeda? E eu não sabia responder, porque é aquele tipo de coisa que a gente vai sabendo picado, mas não sabe a informação inteira, e aí eu fui pesquisando, até que eu finalmente cheguei numa maneira de tentar explicar isso pra vocês. Se você tá boiando aqui no nosso sutra, Se você tá boiando aqui no nosso sutra, na nossa liturgia da SGI, bem no comecinho aqui fala: diante do Gohonzon, toque o sino e recite no Myoho Renge Kyo 3 vezes com o sentimento de oferecer oração às divindades celestiais. E com certeza essa deve ser uma dúvida de muita gente. E sobre deuses budistas, eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando que no budismo nós não acreditamos em Deus como um ser onipresente, onipotente, que domina o universo, digamos assim. Então, quando fala-se deuses budistas, já coloca no plural, vocês devem estar pensando: mas se não acredita em um Deus, como é que tem um monte? Calma, respira fundo, e tem um nome para explicar isso, que é Shoten Zenjin, conhecido também como deuses budistas, divindades celestiais ou deuses protetores. Tem outras formas de chamar também, mas isso se refere às funções que protegem o ensinamento correto do budismo e os seus praticantes. E eles beneficiam tanto as pessoas quanto os locais que elas habitam, sempre proporcionando-lhes boa sorte. Literalmente, o termo Shoten Zenjin significa deuses celestiais e divindades benevolentes. E engloba todos os tipos de divindades, tais como Brahma, Chakra, os 4 reis celestiais, a deusa do sol, o deus da lua, o deus do sol, a deusa da lua e várias outras. A maioria dessas divindades eram tradicionalmente reverenciadas na antiga Índia, China e Japão. E tais divindades passaram a fazer parte do pensamento budista à medida que o budismo se desenvolvia e florescia nessas regiões. Mas é importante deixar bem claro que a visão budista em relação a essas divindades não é absolutamente no sentido de um objeto primário para devoção. Tipo, eu não vou ter um altar para Shiva, para nada disso. Mas sim funções de suporte e proteção à lei, aos ensinos budistas e aos seus praticantes. Quando a gente fala Deus do Sol e Deusa da Lua, a gente não está dizendo aqui que existe um Deus para cada um deles, mas que esses 2 astros, o Sol e a Lua, possuem um papel fundamental para a sobrevivência dos seres vivos, para o equilíbrio da natureza, aqui no planeta Terra. Quando a gente sofre por um longo período de estiagem, a produção agrícola, tudo do meio ambiente e a própria sobrevivência dos seres vivos são afetados. Mas quanto mais pessoas estiverem recitando no Myoho Renge Kyo, mais os deuses budistas ou o universo, ambiente, trabalharão para a harmonia e felicidade de cada pessoa. No primeiro capítulo do Sutra de Lótus que Sakyamuni escreveu, ele descreve uma cena em que os deuses celestiais reúnem-se para ouvir a pregação do Sutra pelo Buda. E no 14º capítulo, chamado Práticas Pacíficas, contém uma passagem em que os deuses celestiais se comprometem a viver dia e noite pela causa da lei e proteger constantemente todos aqueles que praticam fielmente os ensinamentos dos sutras. Assim, no Sutra do Lótus, as divindades celestiais são vistas como aquelas que protegem e abraçam esse sutra. Outro exemplo:
No escrito Abertura dos Olhos, consta a seguinte passagem: em consequência disso, a deusa do sol, o deus Hachiman, o rei das montanhas do Monte Riei e outras grandes divindades benevolentes que protegem a nação, não podendo mais desfrutar o verdadeiro ensino, partiram da nação. Mas o termo Shoten Zenjin não se refere somente a entidades especiais ou que existam em locais distantes. Diz respeito às pessoas do seu convívio. Os seus amigos atuam como Shoten Zenjin. Eles são os deuses protetores que devemos louvar e estimar nas nossas orações e nas nossas ações. Daishonin disse: os deuses budistas se transformam em homens e mulheres para ajudar o praticante do Sutra do Lótus. A vida de um budista não existe separada do cotidiano. Em termos de proteção, quando você enfrenta algum problema como doença, desemprego, um acidente ou mesmo a morte, no momento certo aparecem pessoas que atuam como entidades protetoras e cuidam de você com coragem, com carinho. E nas horas difíceis, as pessoas que te protegem não surgem ao acaso, simplesmente porque você orou e ficou esperando. Eu vou ficar aqui em casa fazendo que as pessoas vão começar a vir aqui me oferecer ajuda. Você ficou o tempo todo esperando a proteção vir de fora. Convocar os deuses protetores não precisa de nenhum ritual e veste coisa e acende coisa, não precisa de nada. É reunir as forças protetoras que existem em você. E elas, por sua vez, convocam a proteção externa. Existem deuses interiores e deuses exteriores. E as funções externas aparecem de acordo à convocação dessas forças internas. Nichiren afirma: os deuses interiores são uma multidão de deuses existentes em nossa vida que atendem às necessidades da nossa mente. Os deuses externos, por outro lado, partem da nossa consciência e viajam observando todas as questões do mundo. Esses deuses internos são os nossos nobres sentimentos que nutrimos pelas pessoas. E essas pessoas são os nossos deuses externos. Sentimentos de gratidão e benevolência são as principais funções protetoras da vida. Aquilo que você sente desperta no coração do outro e esse mesmo sentimento é compartilhado entre os dois. Então, os deuses budistas, na nossa vida, essa bondade, são ativados e esses deuses convocam seus amigos, que são outras formas de bondade e benevolência. Na primeira oração do Gongyo, que nós realizamos todas as manhãs, você invoca toda a sua força interna. E essa oração silenciosa é o juramento de que você mesmo se tornará um Shoten Zenjin de outras pessoas. Você se tornará o Deus celestial de alguém. Você recita Daimoku para reunir as funções protetoras do seu coração, que são os mesmos sentimentos que existem no coração de um Buda. E, como seres humanos, a nossa missão é proteger uns aos outros. Dessa forma, nós ampliamos e desenvolvemos a força do estado de Buda na nossa vida e no nosso ambiente. E quando isso acontece, é como se a gente criasse um campo magnético de felicidade que atrai e desperta nas pessoas o desejo pela iluminação. E essa união é a tão necessária para tornar o Kosen-Rufu realidade. Certa vez o presidente Ikeda observou sobre a conduta correta na vida diária embasada na prática da fé. Ele disse: se abaixarmos a guarda, até mesmo os deuses budistas vão nos abandonar. A negligência é um grande inimigo. Nós devemos evitá-la a todo custo. Vivemos em um mundo maculado pelas 5 impurezas, enquanto lembramos aos companheiros que tomem cuidado e zelamos uns pelos outros. Vamos continuar a avançar com base nos princípios de que fé significa não causar acidentes e de que não sofrer acidentes é a própria vitória. E do ponto de vista do budismo, a proteção dos deuses budistas não deve ser encarada de uma forma meramente passiva e você achar que porque você tem um Go-House na sua casa,
pronto, tem proteção garantida pelo resto da vida. Na verdade, as ações dessas funções são decorrentes das próprias atitudes que você toma no dia a dia. De uma vida sincera baseada na prática da fé, da recitação do Daimoku e do empenho em prol da felicidade de todas as outras pessoas. Ou seja, os deuses budistas nada mais são do que a manifestação da natureza do Buda no interior da nossa própria vida. E é exatamente para isso que serve a nossa organização, para nós nos apoiarmos mutuamente. Afinal de contas, se nós trabalharmos para protegermos e incentivarmos 1000 pessoas, 1000 deuses budistas irão nos proteger. Se protegermos 10.000 companheiros, 10.000 deuses budistas irão nos proteger. Mas se a gente manipular os nossos companheiros, os outros membros, para os nossos objetivos egoístas, aí os deuses budistas vão virar as costas para você, existência após existência. É causa negativa. É mais ou menos aquele pensamento lá da guerra, não se pergunte o que seu país pode fazer por você, pergunte-se o que você pode fazer pelo seu país. Então, vamos continuar nos incentivando todos juntos em prol de coisas maiores e grandiosas, tá bom? Então, espero que tenha ficado claro sobre esses deuses budistas, essas divindades celestiais. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos novos vídeos e você pode também ver os diversos vídeos dessa playlist, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo. Tchau, tchau.